Seja bem-vindo a mais uma transmissão da Batista Vila Formosa. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Aproveite, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe as nossas mensagens. Permaneça conosco.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma manhã de estudo da Batista Vila Formosa, uma igreja acolhedora, está sempre conectada com você. No estudo passado, nós estávamos estudando sobre justificação pela fé. Hoje nós vamos fazer uma comparação entre justificação e as obras. Mas antes disso, vamos orar a Deus para que Ele abençoe o nosso estudo. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai amado, que o Senhor venha iluminar os nossos pensamentos, o nosso coração, para que possamos, Senhor, estudar a Tua palavra e ter entendimento de tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar a justificação e as obras. Será que as obras, elas podem justificar alguém? Vamos ver. Justificados pela fé ou pelas obras? No estudo passado, eu afirmei que a justificação é pela fé, não pelas obras. É pela fé no Senhor Jesus. Porém, existem algumas divergências que algumas pessoas, lendo o livro de Tiago, a carta de Tiago, bem dizer, acham que as obras também justificam. Algumas religiões que existem por aí, eles acreditam que a obra leva à salvação. Como, por exemplo, o kardecismo, o espiritismo, kardecistas, acreditam que a caridade leva à salvação. Então, como eles acreditam em reencarnação, eles acreditam assim, que a pessoa fazendo caridade nessa vida, depois ela morre, depois ela reencarna numa pessoa melhor, e assim ela vai evoluindo gradativamente, e blá, 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 aquelas coisas todas. O islamismo mesmo, eles acreditam também que a obra também leva à salvação, como aqueles terroristas, que os homens bomba, que se suicidam em nome de um Deus, que eles chamam de Alá, e acham que eles vão ganhar o paraíso por aquela obra que eles fazem. E outras religiões, como o catolicismo também, é normal a gente ver pessoas pagando promessa. Nós estamos aqui em São Paulo, e existe aqui a cidade de Aparecida do Norte, e tem pessoas que não só em São Paulo, não, tem pessoas que vêm até do Norte para cá, a pé, para pagar uma promessa, para ir até Aparecida do Norte, para pagar por uma graça recebida, ou para receber uma graça. Então, existe esse tipo de pensamento, que as obras podem justificar uma pessoa. É sacrifício. Isso aí é um sacrifício que a Bíblia chama até sacrifício de tolo, fazer uma ação dessa. Mas vamos ao que interessa. Somos salvos pela fé em Cristo, como foi dito no estudo passado. E não por causa do nosso procedimento que quer dizer obras. Então é pela fé em Jesus que somos justificados e salvos, e não pelas obras. Se nós formos pensar, analisar bem, se a nossa justificação fosse pelas obras, isso anularia todo o sacrifício de Jesus na cruz. Então, o que adiantou Jesus morrer na cruz se a nossa justificação fosse pelas obras? Não teria sentido Jesus ter morrido na cruz por nós. Somos justificados pela fé em Romanos ou pelas obras em Tiago? Nós vamos hoje estudar direitinho essa justificação pelas obras que Tiago diz, que não é o que muitos pensam, que Tiago não afirma em hipótese nenhuma que as obras justificam alguém. Vamos adiante. Vamos ver, agora nós vamos analisar os versículos de Tiago para ver o que ele fala. Então vamos começar aqui, de Tiago, o capítulo 2, de 14 a 26. Tiago ele diz assim:
qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Ele faz essa pergunta: qual proveito se a pessoa diz que tem fé? Tá, eu tenho fé, mas cadê as tuas obras? Que é resultado da fé que você tem, é isso que ele está perguntando. Por isso que ele fala, qual é o proveito de você ter uma fé, mas não ter obras? Porque quem tem fé, tem o desejo de realizar a obra. Porque depois ele vai falar que a fé sem obra é morta, nós vamos chegar lá. Mais adiante, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos, necessitados, precisando de roupa, necessitados de alimento cotidiano, o alimento de todo dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O que ele está querendo dizer aqui? Uma pessoa está necessitada, precisando de bens, até coisas materiais, como alimento, que é necessário ao corpo, a roupa para se agasalhar do frio. E você chega para a pessoa e fala, Deus te abençoe, vai em paz, tal, vai pela fé. Mas você não suprir a necessidade dessa pessoa. Do que adianta a tua fé se você despedir um irmão que está necessitado e você não suprir as necessidades deles? Mais adiante ele diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. É verdade isso. Uma fé sem obras, ela é morta. É uma fé que fica só para você. Você crê em Deus, você tem fé em Deus, mas só que você não faz nada por ninguém. Uma igreja, por exemplo, que não tem um trabalho de uma assistência social, não é? Que não cuida das suas ovelhas, do que adianta existir uma igreja? Então, quer dizer, a igreja vai viver só da fé, mas ela não vai suprir as necessidades dos seus membros. A finalidade da igreja não é essa. A finalidade da igreja é adorar a Deus em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, levar a palavra, evangelizar e também cuidar das ovelhas, cuidar dos seus membros. Mais à frente, nós vamos ter, mas alguém dirá, eu com as obras te mostrarei a minha fé. Eu com as obras te mostrarei a minha fé. Quer dizer, a pessoa que tem fé, ela realiza as obras. Mas por que você está fazendo essas obras? Porque eu tenho fé. Por que você está ajudando o necessitado? Porque eu tenho fé, porque a Bíblia nos ensina isso, Deus nos ensina, Jesus nos ensinou isso. Jesus fala, se alguém te pedir para que você caminhe uma légua, caminhe 2. Se alguém te pedir uma capa, dele também a túnica. Ou se te pedir a túnica, dele também a capa. Jesus nos ensina você exercer esse tipo de fé. Jesus é uma prova viva disso. Jesus, ele fazia obras quando ele esteve nesse mundo. Ele não pregou somente a fé. Jesus praticou as obras. Jesus curava, ele não só ensinava, ele curava, ele fazia as obras dele. Jesus chegou ao ponto de lavar os pés dos discípulos, para mostrar para os discípulos, assim como eu estou fazendo, fazei vós uns aos outros. Quer dizer, coloque a sua fé em ação. As obras é colocar a fé em ação. Por isso que diz, crês tu que Deus é um só, fazes muito bem. Até os demônios creem e tremem. É verdade. Demônio tem fé? Tem fé, sim. Demônio conhece a Deus melhor do que nós, porque eles vieram de lá, do céu. Demônios são anjos caídos. Eles estavam no céu, eles estavam junto com Deus. Ele era um anjo. Satanás mesmo era um anjo de luz. Tanta glória que ele tinha,
tanta luz que ele tinha, que ele se sentiu tão importante, que ele quis se igualar a Deus. Então houve uma rebelião no céu e eles foram expulsos do paraíso, expulsos do céu, né? Mas eles creem em Deus. E eles têm tanta fé que eles sabem que eles estão condenados, que para eles não existe mais salvação. Por isso mesmo que eles tentam levar quanto mais pessoas para o inferno que eles puderem, porque como eles não podem fazer nada contra Deus, que contra Deus ninguém pode fazer nada, eles querem atacar o quê? A obra-prima de Deus, que é o homem. O homem é a obra-prima de Deus, porque o homem foi feito com as próprias mãos de Deus, e Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida. As outras coisas, Deus não fez com a mão, Deus fez pela palavra. A única criação que Deus colocou a mão, que Deus fez do pó, como está em Gênesis, foi o homem. Então, o diabo quer, como ele não pode atacar Deus diretamente, ele quer atacar o homem. Então, eles têm fé, e muita fé em Deus, e outra, conhece a palavra de Deus, conhece as Escrituras melhor do que nós, e sabe interpretar melhor do que nós. A prova disso está na tentação de Jesus no deserto. O diabo, ao tentar Jesus, ele sempre usou, está escrito. E Jesus replicava, mas também está escrito. Quem já leu essa passagem da tentação de Jesus, conhece bem, sabe bem do que eu estou falando. Continuando. Note que Tiago começa usando um exemplo de alguém que diz que tem fé, no versículo 14. Então ele começa com a negativa e demonstra o que é uma fé vazia. É aquela fé sem obra, é uma fé vazia. No versículo 15 e 17. Depois ele mostra que esse tipo de fé não é muito diferente da fé dos demônios. Os demônios têm fé, mas não têm obra. Ou seja, a obra deles é má. Certo? Então só a fé sem obras é morta. É isso que Tiago quer dizer. Tiago nunca disse que a obra justifica alguém. Está muito frio em São Paulo, a gente fica meio gripado. Observe os versículos seguintes. E finalmente ele dá exemplo da fé viva, né? Ao mostrar Abraão e Raabe como exemplo de pessoas que demonstraram sua fé pelas suas ações. Veja bem, não está dizendo que a obra aqui, as ações justificam. Eles demonstraram a sua fé realizando a obra. Então, ou seja, a fé que eles tinham, que Abraão, Raabe tinha, é que levaram eles a realizar a obra. A fé sem obras é inoperante. Inoperante quer dizer, a fé sem obras ela não leva a ação nenhuma, é morta. É inoperante quer dizer, não opera nada, não faz nada, é vazia. Uma fé sem obras é uma fé vazia. O que adianta você ter fé e você estar lá todo domingo, todo dia de culto, ou mesmo na sua casa assistindo agora online, devido a esse problema de pandemias que estamos passando, mas você só assiste, guardou para si, e só no outro domingo, no outro culto, você volta, mas não tem ação nenhuma, não coloca nada em prática. Aí você fala, mas eu não tenho condição de ajudar ninguém. Mas você tem 2 joelhos que podem se dobrar no chão e orar por alguém. Isso daí é colocar uma fé em ação, sabia? Se você tem fé e você ora por alguém, você está colocando a fé em ação. É obra. Colocar a fé em ação. Existem várias formas de se colocar a fé em ação. Não é que você não tem condição, às vezes, de ajudar materialmente, financeiramente, uma pessoa, que você não vai colocar sua fé em ação. Você pode pôr sua fé em ação com uma simples oração, intercedendo por uma pessoa. Todos nós temos um dom. Quando você aceita Jesus, você recebe no mínimo um dom. Para que serve o dom?
para que você coloque a tua fé em ação. É exatamente para isso que Deus te dá o dom. O dom é isso, você colocar a tua fé em ação. Você usa o seu dom colocando a sua fé em ação. Quem tem o dom de cura vai orar para a pessoa ser curada. Quem tem o dom de pregar vai se esforçar para levar a palavra, para ensinar e assim por diante. Muito bem. Jesus, em João 14:12, olha o que ele diz. Isso Jesus dizendo, ele confirmando, né, o que nós estamos falando. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então Jesus mesmo está dizendo que a fé leva a fazer as obras, né? E fará outras maiores que eu faço, ele quis dizer, né? Porque ele vai junto do Pai, isso significa que, porque eu vou junto do Pai e vou enviar o Espírito Santo. Enviando o Espírito Santo, você receberá o dom. Você vai ser revestido do Espírito Santo, você vai receber um dom para que você possa fazer as obras. Jesus mesmo está confirmando que a fé sem obras é morta. Se você for analisar bem esse versículo, é isso que ele quer dizer, né? Porque aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Não foi por obras, aqui já é Tiago, né? No versículo 21, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Eu acho que muitos aqui talvez estejam assistindo até essa novela Gênesis e até já passou esse capítulo aí de Abraão e sacrificar Isaque, que Deus pede Isaque como sacrifício. E por que Abraão obedeceu a Deus? Foi pela fé. Ele pôs a fé em ação. Através da obra de ir, pegou seu filho e foi levar ao monte para sacrificar. Mas tamanha era a fé de Abraão, que Deus tinha feito uma promessa na vida dele, que através de Isaque viria uma descendência para Abraão maior do que as estrelas do céu, maior do que as areias da praia, como diz, que ele tinha absoluta certeza. Olha, Deus me fez uma promessa, ele pediu meu filho como sacrifício, eu vou obedecer a Deus. Está colocando a fé em ação, veja bem, eu vou obedecer a Deus, porque eu tenho certeza que Deus me prometeu uma descendência através de Isaque. Se eu sacrificar Isaque, ele ressuscita Isaque e vai cumprir a sua promessa. Essa era a fé de Abraão, né? Vamos ver mais à frente aqui. Vês como a fé operava juntamente... um detalhe aqui, porque falou as obras, né, de Abraão, falou também de Raabe, né? Eu esqueci de falar sobre Raabe, que Tiago não fala muito a respeito de Raabe, mas é que Raabe morava lá em Jericó, né? Quando os espias foram para Jericó para espiar a cidade, ela deu cobertura para eles, né? Escondeu eles. E ela colocou também a fé em ação, porque ela acreditava no Deus dos judeus. Então ela demonstrou essa fé que ela tinha, essa crença que ela tinha em Deus, ajudando os espias. Vamos agora para a próxima. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Muito bem. E se cumpriu, né, a Escritura, isso aqui é importante, a qual diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Eu falei no estudo passado sobre imputado e amputado. Amputado quer dizer quando você tira alguma coisa. Eu até dei um exemplo, você cortar uma perna, ou cortar um braço, amputar.
Imputado significa implantar, quer dizer, enxertar, quer dizer, colocar. Então, vamos agora interpretar. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, fé. Isso lhe foi imputado para a justiça, foi colocado nele para a justiça. Gênesis, está aqui, Gênesis 22, 12. Então ele disse, depois que Abraão levou Isaque para ser sacrificado, né? Olha que Deus diz a Abraão: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então, pela obra, ele colocou a sua fé em ação. E Deus falou para ele: agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o seu único filho. Isaque, na época ele foi um exemplo, né, do que seria Jesus. Isaque iria sacrificar, Deus não deixou, porque Deus estava provando a fé de Abraão, mas Isaque simbolizava Jesus, que Jesus mais adiante viria para ser sacrificado pela humanidade. Verificais, agora aqui Tiago novamente, que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Veja bem, justificado por obras e não por fé somente. É isso que o Tiago está dizendo. Não está dizendo que ele é justificado por obras. Ele é justificado por obras e não somente pela fé. Porque se ele tem fé e não tiver obras, não adianta nada. Então, jamais Tiago está dizendo que a obra justifica alguém. Ele está associando a obra com a fé. O que Tiago sempre disse nos versículos dele foi isso, que a fé ela tem que ser acompanhada das obras, porque quem tem fé tem o desejo de colocar essa fé em ação, através do quê? Realizando obras. Raabe foi justificada pelas obras. Eu já falei sobre Raabe, né? Quando ela escondeu os espias, ela foi justificada pelas obras. A fé sem obras é morta. Tiago termina até dizendo isso, que a fé sem obras é morta. Olha, Tiago está examinando dois tipos de fé. Uma que leva as obras para Deus e outra que não leva as obras para Deus. A fé que leva as obras para Deus é aquela fé que você coloca ela em ação. E tem a fé que é vazia, não leva nada para Deus, né? Conclusão. Uma é verdadeira e outra é falsa. Que Tiago até comparou a fé vazia com a fé dos demônios, né? Uma é verdadeira, aquela fé que leva a praticar as obras. E a outra é falsa, não pratica nada. Uma é morta e a outra é viva. A fé sem obras é morta e a fé que tem as obras é uma fé viva, é uma fé operante. Daí é que vem a frase: a fé sem obras é morta, em Tiago 2, 26. Espero que esse estudo de hoje tenha dado para a gente poder analisar direitinho, né, o que Tiago quer dizer e que as obras não justificam ninguém. Quem justifica é a fé. Mas a fé sem obras é morta. Então, se você tem fé, coloque a sua fé em ação através das obras, das boas obras que glorificam a Deus. Agradeço a você por mais essa oportunidade de eu estar aqui falando com vocês, né? E que você tenha um bom domingo, um bom almoço e que hoje à noite nós temos também o nosso culto de louvor e adoração a Deus
às 19 horas. Contamos também com a sua presença. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.
E agora vamos às nossas comunicações. As nossas transmissões são domingo, às 10 horas da manhã, pelo canal YouTube Batista Vila Formosa, a Manhã de Estudo e também o Vila Kids, onde existe uma programação especial feita com carinho para o seu filho. No domingo, às 19 horas, a nossa transmissão também é online, pelo canal YouTube Batista Vila Formosa. Mas também temos o culto presencial e será um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Mas como você sabe, estamos seguindo todas as regras impostas pelo governo nesse momento de pandemia. Então é muito importante que você ligue nesse número que está aqui na tela e faça sua reserva. Às quartas-feiras, temos também o nosso culto às 20 horas presencial, onde também é necessário que você ligue nesse mesmo número, entre em contato e faça sua reserva, pois mais uma vez será um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Às quintas-feiras, temos o De Frente com o Pastor, uma programação diferenciada que acontece no canal do pastor Adilson Brandão. Entre, curta a página dele, compartilhe, ative as notificações, pois será uma programação bem diversificada e muito bacana para você estar acompanhando. O nosso agradecimento vai a você também que tem contribuído com a obra do Senhor, que tem se mantido fiel, que tem nos ajudado a fazer diferença na vida de outras pessoas, de nossa comunidade. A igreja não parou. A igreja continuou trabalhando e tudo isso é graças a você também que tem contribuído. Que Deus abençoe você e sua família.